Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Mais um vídeo importante para vocês, né? E a gente vai ter que falar do tema do momento, né? Aquilo que está espantando o mundo inteiro, em especial lá os norte-americanos, porque nós estamos vendo a aparição aí seriam OVNIs ou drones nos céus dos Estados Unidos. Todavia, a mídia aqui no Brasil não tem notificado, né? Não tem noticiado isso com tanta ênfase como os canais alternativos, a mídia alternativa e os Estados Unidos. Agora vamos ler como a matéria está sendo transmitida para mim e para você, tá bom? Primeiro, né, o presidente Trump ele falou, né, ele afirmou que o governo sabe de onde vêm os OVNIs nos Estados Unidos. E ele falou entre aspas, né, é algo estranho. O presidente eleito falou sobre drones avistados muito perto do campo de golfe dele, em Nova Jersey, e disse que por algum motivo a Casa Branca não quer dizer o que está acontecendo, né? Atentos que é justamente em New Jersey. E aí os drones, assim, vamos tentar entender, uma infestação de drones saindo aí de Nova Jersey. São milhares de drones sendo avistados em todos os estados americanos. Foi visto drones, né, drones ou OVNIs nos céus na Alemanha, na França, foi visto em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Isso está se espalhando, está sendo visto no mundo inteiro. No mundo inteiro. Assim, nos Estados Unidos, principalmente, a quantidade é absurda. Como se houvesse uma infestação nos céus. E saindo vários, assim, do mar, vindo do mar, da região do mar. Mas em especial ali, Nova Jersey, né? E aparecendo principalmente, falam que está assim, sobre estruturas críticas, como bases militares e até sobrevoando Washington DC, o Capitólio. Obviamente em locais militares você vai ver mais, porque lá tem mais radares, tem mais sensores que outros locais comuns de cidades, né? Justamente por ser uma base militar. Mas vamos seguir. Vocês entendem que a humanidade ela foi preparada por décadas com essas histórias de vida extraterrestre, alienígenas, fora aqueles que estudaram a fundo e foram convencidos por estudos, né, de Zecharia Sitchin, né, sobre os antigos Anunnakis, que a Bíblia relata sobre eles. Só que dessa vez eles vão ser apresentados para a humanidade não como pessoas que fizeram mal contra nós. Agora é diferente. Note o que as matérias estão falando para você, vê se não é isso que está acontecendo. Vamos lá. O presidente eleito Donald Trump, nos Estados Unidos, falou sobre drones avistados no céu de New Jersey nas últimas semanas. Em coletiva de imprensa ocorrida nesta segunda, dia 16, o republicano disse que o governo e militares têm conhecimento do que está acontecendo, mas preferem não informar a população. Trump classificou o fato como estranho. O governo sabe o que está acontecendo, respondeu Trump quando perguntado sobre as aeronaves não tripuladas que circundam sobre o céu do estado norte-americano. Ele disse que as forças militares americanas sabem de onde os drones decolam. Se for de uma garagem, os militares podem ir direto para aquela garagem. Eles sabem de onde os drones vieram e para onde vão. Apesar disso, porém, por algum motivo eles não querem comentar, segundo Trump. Acho que seria melhor eles dizerem o que é. Nossos militares sabem, o novo presidente sabe, por algum motivo eles querem manter as pessoas em suspense. Na última quinta, dia 12/12, o porta-voz de segurança nacional, né, o John Kirby, havia dito que os drones vistos em New Jersey eram aeronaves operadas legalmente e que não havia evidência até aquele momento de que eles representassem ameaça à segurança nacional ou à segurança pública. Segundo ele, os objetos voadores não eram estrangeiros e estavam sendo averiguados por questão de segurança e investigações, como o FBI. Os órgãos estão trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais, estaduais e locais para fornecer recursos usando vários métodos de detecção para entender melhor sua origem. Eles não sabem exatamente o que é, mas eles já sabem o que não é. Né? Isso não sou nem eu, né? Outros canais já viram isso antes de mim. Como é que você fala que algo não é? Eu não sei o que é, mas eu sei o que não é. Na verdade, eles estão tentando induzir a massa a já dar um veredito. Ah, são OVNIs. Eles já estão induzindo a manada, o povo, para um objetivo. A matéria ela faz propaganda. Não é só esse canal aqui, todos os outros estão falando a mesma coisa.
O próprio Trump está trabalhando nisso. Por que ele não fala também? Se ele sabe que o governo sabe o que é, se ele sabe o que é, então fala para nós. Na coletiva dessa segunda, Trump afirmou que não acredita que os drones sejam inimigos, uma vez que se fossem, o governo e os militares o explodiriam, mesmo que estivessem atrasados, eles os explodiriam. Assim ele concluiu que algo estranho está acontecendo. E repete que por algum motivo o governo não quer contar aos cidadãos. A atividade dos drones levou o aeroporto internacional Stewart de Nova York a fechar temporariamente as pistas por cerca de 1 hora, no dia 13. O presidente eleito finalizou dizendo que o governo deveria contar à população o que há por trás dos drones, e reforça que eles estão muito perto de Bedminster, o campo de golfe dele. Acho que talvez eu não passe o fim de semana em Bedminster. Perguntado se havia recebido relatórios de inteligência sobre os drones, respondeu que não queria falar sobre o assunto. Ou seja, ele recebeu alguma coisa, ele sabe também de alguma coisa, todavia ele também não vai falar. Também está te induzindo, né? Ele também está junto no negócio, induzindo você a acreditar em alguma coisa. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas vamos lá. Isso aqui é do Olhar Digital, né? Matéria do Olhar Digital. Aparições de OVNIs são investigadas pelo FBI nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades americanas, não há evidência de que OVNIs representem uma ameaça ou tenham ligação com espionagem. Então não é espionagem, ou seja, não é nenhuma nação estrangeira que está fazendo isso, e não é uma ameaça. Ou seja, eles estão te induzindo a acreditar em algo e já estão falando para você, ó, fiquem tranquilos, não é um ataque estrangeiro, não é um inimigo, nenhuma nação inimiga está nos atacando, e também não é uma ameaça, ou seja, é uma coisa boa. Eles não ameaçam a nossa vida. Vão captando, né? Vão captando a mensagem, senhores. A aparição de objetos voadores não identificados sobrevoando várias regiões dos Estados Unidos estão dando o que falar. Várias hipóteses já foram levantadas, inclusive sobre atividades extraterrestres, mas pouco ou quase nada se sabe sobre o fato que está acontecendo. O FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, assumiu as investigações sobre o caso. Segundo a entidade, ainda não há evidência de que essas aparições representem uma ameaça ou tenham ligação com atividades estrangeiras. As primeiras aparições foram registradas em 18 de novembro, segundo a Agência de Aviação Civil norte-americana. Os relatórios de OVNIs estão espalhados pelos estados de Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Pensilvânia, Massachusetts e Virgínia. Os objetos, estão sendo associados a drones e têm sido vistos diariamente, muitas vezes voando em grupo. Alguns foram avistados próximos ao Arsenal Picatinny, um complexo militar, e a pista de golfe de Donald Trump em Bedminster, Nova Jersey, levando à imposição de restrições temporárias de voo pela Administração Federal de Aviação Americana. Mais daquilo que a gente já leu anteriormente, né? Veja vídeos como esse. Um objeto parado no céu, né? Simplesmente você não sabe o que é. Até aí, né? Com a grande repercussão sobre o que está essas ocorrências, né? A Casa Branca quebrou o silêncio. O governo afirmou que os drones não representam uma ameaça à segurança nacional e que não há violação de nenhuma lei. Como? Que loucura é essa? Não é uma ameaça e não viola as nossas leis. Já o FBI já descartou algumas possibilidades, entre elas a afirmação de que os dispositivos seriam naves-mães iranianas. Foi um parlamentar que falou isso nos Estados Unidos, né? Que esses drones estão saindo de uma nave-mãe que pertence ao Irã e está sendo um ataque de espionagem contra os americanos. No entanto, a entidade não sabe informar, pelo menos até o momento, o que está acontecendo. Embora os avistamentos envolvam drones, outras autoridades sugerem que parte dos relatos pode ser atribuída a aeronaves tripuladas ou até mesmo fenômenos naturais confundidos com dispositivos tecnológicos. O presidente eleito Trump também entrou na discussão. Ele criticou o governo Biden por supostamente não informar o público sobre o caso. Em sua rede social Truth Social, Trump sugeriu uma medida extrema: atirem contra os drones. A proposta foi criticada por especialistas que alertaram para os riscos legais e de segurança, como a possibilidade de ferimentos causados por destroços no solo. Se seu país está sendo atacado, que diferença faz que destroços cairão? Não importa, né? O que vale é a segurança do país. Eu baixei, na verdade, praticamente tudo numa pasta aqui, né? Nomeei como OVNI para você ver tudo que está acontecendo. Vamos aos vídeos, né?
Veja a aparência desse pequeno drone que eu peguei aqui, ó. Parece algo comum, né? Não, não é comum. Isso aqui, pelo jeito, é uma tecnologia bem avançada, com movimentos não tão comuns. E pode ser uma tecnologia que os governos tenham e você e eu não conhecemos, só isso. Próximo. Esse é um drone chinês, tá? Em formato de pássaro. Preste atenção. Sua realidade é essa, você nem sabe. Outro, né? Avistamento. Isso aqui tudo em New Jersey, Califórnia. Tentando dar uma aumentada aí pra vocês verem. Até aí tudo bem? Olha isso. Aqui alguns cidadãos eles começam a atirar contra o objeto. Não alcança pela altura, né? Mas já começam a atirar. Eles aproximam, né? Olha esse objeto, como é que ele é. Parece uma bola mesmo de elétrica, né? Muito interessante como eles filmam isso aqui nesse formato, quando se aproxima. Isso aqui é uma música, né, sobre a era de Aquários que tem tudo a ver com isso. Outra cena, tá vendo? Olha isso. Aparentemente parece algo mesmo, talvez de plasma ou algo que aconteça no céu, no domo. Outro caso, né, do movimento de um suposto drone também, isso aí também em Nova Jersey. Não é comum isso, né? Vamos para os próximos. Olha isso, Nova Jersey também. Não sabemos, parece que a luz vem de baixo, tá tentando... Alguém tá jogando uma luz no objeto. Vamos ver. As rádios em Nova Jersey como se tivesse sido o sinal de rádio tendo interferência. E ficam com sons assim, sons horríveis. Não é isso. O átomo positrônio é composto de elétron. Aqui são as imagens, né, da Força Aérea Espacial. Preste atenção nas imagens que eu postei para você no Telegram, né? O Pantera Tigres, o dragão, né? A estrelinha lá de 8 pontas, né? E aí vários, né? Fazendo alusão àquilo que está escrito, tá bom? Aqui é um dragão com 6 cabeças, e lembrando que aqui tinha a 7ª cabeça. A águia e o número 13 em cima. Interessante, né? Um bode com 2 chifres, um urso e uma chave. Muito interessante, né? E a estrela de 8 pontas lá em cima, e estar governando tudo. Olha essa aqui, né? É muito claro, né? 16, 3 estrelas e a serpente. Mas veja só, sobre o Capitólio, próximo ao Capitólio estão filmando. É algo extremamente assim, é um local extremamente crítico em questão de segurança. Não jamais deveria ser permitido isso. Mas a ideia live também já relata algo, né, futurista. Mais coisas são vistas nos céus aqui, ó. Olha isso como se fosse uma constelação, né? Outro caso. Aqui, como se fosse uma constelação, vários juntos também, ó. Isso aqui no Rio de Janeiro,
em 14 de dezembro. Olha que interessante. Olha pra isso. Esse comercial aqui é muito interessante, né? Da Palantir. E eles fazem um comercial, eles publicaram nos jogos que o Trump e o Elon Musk estavam nos Estados Unidos, como se tivessem naves no mar, né, navios no mar, e eles lançam milhares e milhares de drones nos céus. Algo bem impactante, né? Algo um tanto interessante para a gente pensar. Isso aqui foi uma foto, né, de OVNI sobre a Casa Branca em 1953. Essa história já era bem relatada, dizendo que nessa época aí houve uma situação, né, que eles foram cercados e acordos foram feitos, etc. Coisa tal. Os animais, isso aqui em Nova Jersey também, cidadãos relatando aí, né, o comportamento anômalo dos pássaros, né, para que vocês entendam que o cordeiro ele tá irado com o que está acontecendo na humanidade. E os animais são os primeiros a sentir essa ira, né? Eles sabem que a ira do cordeiro vai ser despejada na terra e não adianta. A humanidade, pelo jeito, não quer se arrepender. E aqui, né? Olha esse espetáculo no céu, né? Um drone, ou seria uma estrela, ou é aquilo que foi exatamente relatado nos quadros antigos, né? Na época da Idade Média, inclusive. Da Vinci pintou esses objetos também em seus quadros e foi visto nos céus esse movimento, né? Conforme Enoque disse, né, que os mesmos estariam presos aí por 70 gerações, ou a Terra ela teria, na verdade, 6.000 anos apenas a humanidade teria de direito sobre a Terra, e no sétimo viria o milênio, Shabbat Gadol, aí seria o governo do Messias, e o governo dele está vindo, né? Como está em Salmos 2, ele reivindicou as nações e o Eterno prometeu para o Messias: me peça e eu te darei as nações por herança. Tu as regerás com vara de ferro e tu as esmigalharás como vasos de barro, né, nas tuas mãos. Então assim, o Messias ele vai quebrar as nações. Ele vai quebrar as nações em pedaços e vai reformular o mundo inteiro. Entendeu? E não só o mundo, mas as pessoas. Muitos terão seus caráteres aí completamente transformados. Que nós sejamos as pessoas que sejamos transformadas por Ele. Não estejamos entre aqueles que dê as costas para o Senhor, né? E o Trump, por fim. In all of American history, maybe of global history, the golden age of America, I call it, it's begun. So it's Ele acredita que essa é a grande era de ouro da América. Bom, tá aí, né? Pra gente ver alguns dos sinais. E como a mídia tá deixando claro pra gente, é nisso que você tem que acreditar. São OVNIs. O governo sabe o que é, mas não pode te falar, coisas do tipo. E aí fica bem complicado, tá bom? Você está sendo induzido a acreditar em algo. Mas a Bíblia fala muito bem do que é isso, irmãos. Esta é a operação do erro. É o grande engano. Aqueles que machucaram, que deturparam a nossa genética lá em Gênesis, eles vão voltar. Eles ficaram presos por um tempo. Foi feito um acordo, né? O Senhor não permitiu que eles atuassem sobre a humanidade, apesar da genética deles estarem aqui entre nós. Mas agora eles vão voltar. Mas eles não vão voltar como revelando quem de fato eles são. Aparecerão, né, os seus filhos, os filhos que eles deixaram governando as nações, vão apresentar eles como heróis, como os verdadeiros criadores da humanidade, que vieram para iluminar. E sem dúvida, irmãos, está escrito lá em Apocalipse 16 que o papel desses seres é reunir os reis da terra para a grande batalha no Armagedon contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eles vão chegar avisando que tem uma ameaça vindo no espaço. E que a humanidade tem que se unir contra essa ameaça. E não são eles. A ameaça é o Cordeiro, né?
Aguardem que vocês vão ver isso, né? Então aproveitem para obter informação, conhecimento, para estudar hoje, que amanhã vai ser difícil, né? Mas aí a gente já está vendo que as matérias já são para te induzir a crer num objetivo. Deixo vocês com essas matérias, eu vou manter vocês atualizados lá no nosso canal, enquanto o Senhor permitir. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe.